Há milênios, nas terras costeiras da antiga Filístia, reinava Dagon, uma divindade venerada pelos filisteus como o senhor da fertilidade e da abundância. Seu templo imponente erguia-se em Asdod, onde o povo depositava suas oferendas na esperança de colheitas prósperas e bênçãos abundantes. A narrativa bíblica nos leva a explorar os dias marcantes em que Dagon era adorado, como em Gaza durante a história de Sansão, em Juízes capítulo 16, versículo 21, e nas cidades de Bet-Sean e Asdod nos períodos de Saul e Davi. O significado preciso de Dagon permanece envolto em mistério, assim como suas raízes exatas. Existem tradições antigas que sugerem a possibilidade de Dagon ser um deus peixe. Parece que essa teoria pode ter surgido da semelhança entre o nome Dagon e a palavra hebraica para peixe, Dag. Mas é interessante notar que essa associação entre Dagon e um deus peixe parece ter se solidificado muito tempo depois da era em que Jerônimo viveu. Descobertas de moedas antigas em Arvad e Ascalon mostram a presença de uma figura divina, representada com uma cauda de peixe. Mas permanece uma incógnita se essa imagem tem alguma relação com Dagon, o deus venerado pelos filisteus. Outra teoria curiosa sobre o significado de Dagon e sua origem sugere uma possível ligação com a palavra hebraica Dagan, que significa cereal. Se essa interpretação estiver correta, o nome Dagon poderia indicar um deus associado à vegetação, talvez reverenciado como protetor dos grãos e da produção agrícola. As evidências históricas apontam que Dagon era objeto de culto desde aproximadamente 2500 a.C., abrangendo toda a região da Mesopotâmia. Adicionando mais complexidade ao enigma, textos ugaríticos dos cananeus do norte surpreendentemente mencionam esse deus pagão como pai de Baal, outra divindade antiga. Baal era uma figura central entre os deuses dos cananeus. Inicialmente utilizado para descrever Haddad, uma divindade semita venerada pelos amorreus como o suposto deus das tempestades, ao longo do tempo, essa designação passou a abranger outras divindades locais. A adoração a Baal tornou-se um problema sério em Israel durante boa parte do período do Antigo Testamento. De fato, em alguns trechos das Escrituras, o termo plural Baalins é usado para se referir às diversas divindades pagãs adoradas pelos povos vizinhos de Israel. Porém, a maioria das passagens bíblicas que mencionam Baal estão relacionadas a Haddad, já a partir do 3º milênio antes de Cristo. Esses deuses são ídolos, representações de mentiras, algo expressamente proibido pelo Senhor Deus nos ensinamentos dos primeiros 2 mandamentos, conforme registrado em Êxodo capítulo 20, versículos 3 e 4. Esses versículos destacam a importância da adoração exclusiva ao Senhor. Dagon não era adorado apenas em um local sagrado, mas vários templos eram dedicados a essa divindade pagã. Já no século XVIII a.C., há registros que indicam a presença de um templo dedicado a Dagon, na região do Médio Eufrates, em Mari. Acredita-se que esse templo fosse decorado com estátuas de leões feitas de bronze, adicionando um toque de majestade ao culto a Dagon. À medida que o tempo avançava, por volta do século XIV a.C., outro templo dedicado a Dagon surgia no norte da Fenícia, em Ugarite. Este local de devoção exibia orgulhosamente 2 placas com o nome de Dagon, como homenagem aos sacrifícios oferecidos em reverência a essa divindade. A estrutura do templo, composta por um átrio, uma antecâmara e até uma torre, evidenciava a meticulosa organização e a grandiosidade destinada à adoração do deus Dagon. O relato em 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 10, menciona que, depois que os israelitas foram derrotados, os filisteus levaram as armas e a cabeça do rei Saul para santuário dedicado a Dagon. Há uma sugestão entre estudiosos de que esse templo pode ser o mesmo local descoberto em Bet-Sean.
Embora seja conhecido nas histórias bíblicas como o deus dos filisteus, há indícios de que Dagon já era venerado em Canaã antes da chegada desse povo, conforme registrado em Josué, capítulo 15, versículo 41 e capítulo 19, versículo 27. Essa evidência respalda a ideia de que havia santuários dedicados a Dagon espalhados pela Palestina, especialmente nos territórios de Judá e Azer. A vida corria tranquila nas terras da Filístia, até que, em uma reviravolta inesperada, os filisteus conseguiram conquistar a Arca da Aliança dos israelitas em uma batalha. Animados com a vitória, decidiram colocar a sagrada arca no templo dedicado a Dagon. Mas, ao despertarem no dia seguinte, uma cena desconcertante se desenhou diante de todos. A imagem esculpida de Dagon estava prostrada, de cara no chão, diante da presença imponente da Arca do Senhor, como se reconhecesse a superioridade de um poder divino. Diante desse acontecimento surpreendente, os filisteus agiram imediatamente para recolocar a imagem de Dagon em seu lugar determinado, conforme relatado em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Mas de maneira ainda mais impressionante, no dia seguinte, a cena se repetiu de forma mais intensa. Dagon encontrava-se novamente caído diante da Arca do Senhor, mas desta vez sua imagem estava despedaçada, com a cabeça e as mãos separadas do tronco, conforme mencionado em 1 Samuel, capítulo 5, versículo 4. O relato de Dagon curvado diante da Arca do Senhor gerou profundo temor entre os sacerdotes pagãos. Após esse enigma divino, Deus afligiu o povo de Asdod com tumores. Diante desse sofrimento, os filisteus reconheceram que o Deus de Israel não só os estava punindo, mas também a própria divindade Dagon estava sendo punida. Após sofrerem repetidos castigos enviados por Deus, chegaram à conclusão de que a única solução era devolver rapidamente a Arca da Aliança ao povo de Israel. Ao longo da história, desde tempos antigos até os dias de hoje, as pessoas sempre foram fascinadas pela figura de deuses controlados por forças malignas, realizando feitos extraordinários. Essa tentação não se restringiu apenas às culturas pagãs, que não conhecem o Deus Supremo, mas também atingiu aqueles que em tempos passados amaram e compreenderam o Criador do mundo. A busca por outros deuses muitas vezes surge da ganância, rebelião ou impaciência, quando acreditamos que Deus é muito lento para realizar as mudanças que desejamos. Refletindo sobre isso, encontramos nas palavras do Salmo 16, versículos 2 a 5, uma expressão profunda de devoção ao Senhor. O salmista reconhece que sua única riqueza está em Deus, contrastando essa escolha com a advertência de que aqueles que seguem outros deuses encontrarão multiplicação de dores. Ao analisarmos sobre como a imagem de Dagon se desfez, isso reflete a maneira como Deus expõe todas as falsidades, mentiras que desonram a glória do Deus imortal, substituindo-a por imagens que se assemelham a seres mortais, conforme Romanos capítulo 1, versículo 23. É uma reflexão sobre a idolatria e a tendência da humanidade de desviar-se da adoração ao Criador para adorar criaturas e criações. Em um mundo saturado de ídolos modernos, seja a busca incessante por sucesso, a acumulação desmedida de riqueza ou a idolatria das redes sociais, a história de Dagon ecoa como um alerta atemporal. Ídolos, não importa a sua forma, nunca terão o poder de nos sustentar. Assim como os filisteus foram desafiados a repensar suas crenças diante da supremacia do Deus de Israel, nós também enfrentamos a necessidade de uma reflexão profunda sobre as prioridades que ocupam nossos corações. Somos chamados a uma profunda contemplação sobre as escolhas espirituais que fazemos. Que Dagons modernos podem estar desafiando nossa adoração verdadeira e autêntica. Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.